Olá, meus queridos. O e-mail que está vindo aqui longo, é um vídeo longo, mas é interessante para você entender situações de homens que estão dentro do armário e nem sabiam que estavam dentro do armário, descobriram que estavam dentro do armário, mas agora já estão casados. E aí, mulheres? E vocês? Como que vocês podem, vocês mulheres, entender essa situação? O que acontece? Esse homem virou viado? Como que acontece? Como que é tudo isso? Vamos entender um pouquinho mais dessa dinâmica? Acompanha. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história. Você não vai entrar na fila de espera da gravação gratuita, que são estas gravações que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele. É e-mail longo. Ixi, é longo mesmo, hein? Quem gosta de e-mail longo, bem-vindo. Bom dia, André. Primeiramente, peço desculpas pela eventual falta de acentuação. Meu computador é configurado em modo estrangeiro por questões de trabalho. O motivo do envio deste e-mail não é te pedir uma opinião do que fazer. Infelizmente, sei bem o que devo fazer e o que me causa tormenta e ataques de pânico é não saber como fazê-lo sem deixar minha esposa profundamente arrasada. Desconfio também que você já ouviu esta mesma história vindo de pessoas diversas. É provável que seja mais comum do que se imagina. Portanto, meu objetivo é apenas compartilhar e, para quem a carapuça servir, dizer que te entendo pra baralho, e esta situação é um maldito pesadelo. Quem sou eu? Hoje, 37 anos, legalmente casado há 12 anos, mas já estou com a minha esposa há 16 anos. Nos conhecemos muito jovens, nenhum dos dois era virgem, tínhamos já tido nossas experiências, nos apaixonamos perdidamente e depois de alguns anos de namoro, nos casamos. Uma história bastante normal. Dizem que quem é gay o sabe desde pequeno. No meu caso foi assim. Desde o berço. Desde o berço, já sabia. É óbvio que, quando eu digo isso, parece que, eu, enquanto criança, já sabia, sou homossexual. Homossexual é aquele que gosta de pessoas do mesmo sexo. E não é opção sexual, é orientação sexual. Quando eu digo que eu sabia, é porque, sim, a minha mais remota lembrança é eu me interessando por um homem. Sabe? Então, a minha mais remota lembrança lá de criança. Então, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que era. Eu só sentia. Então, não é que a gente racionaliza. Como que você quer que uma criança de 7, 8 anos de idade saiba o que é isso? E sabia que era algo errado, que tinha que ser escondido, que não podia falar, porque o homem tinha que falar que gostava de mulher. Então não podia falar que eu achava o outro bonito ou que gostava dele. Então era a poda que a sociedade coloca sem podar. Então, ninguém estava falando para mim, não, você não pode. É uma poda natural. Você está vendo que é uma poda que a sociedade faz pelo próprio comportamento. E no meu caso, por exemplo, como tem gente que diz, foram as companhias. Eu também sou exemplo vivo de que, primeiro, nunca fui abusado. Tem gente que acha que o gay foi abusado na infância. Gente, pelo amor de Deus, morava no sítio com os meus pais, pessoas maravilhosas, do outro lado tio, do outro lado tio, Meu Deus do céu, gente. Pessoas que não fazem mal nem para uma abelha. Quanto mais iriam abusar de mim, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, estava ali, eu não vivia na cidade, estava ali no sítio. O meu único critério era o critério heterossexual.
meus tios, meu pai. Entendeu? A escola era no bairro rural, então uma escola muito pequenininha, no bairro rural, onde o único referencial também eram meninos héteros. Então, ninguém me influenciou a ser gay. Olha que... Quando eu olho para a minha própria história, cada um tem uma história, mas quando eu olho para a minha própria história, primeiro que sim, eu estou dizendo para você que sim, desde a mais tenra idade, eu sabia que eu tinha atração pelo mesmo sexo. E que eu não tive influência de ninguém, não fui abusado por ninguém. Então, quer dizer, cara, eu nasci desse jeito. É que as pessoas, principalmente religiosos, né, tendem a querer arranjar justificativas. Então, não, é porque foi abusado, não, é porque sofreu influência, é porque, né, conviveu com muito gay, então ficou desse jeito, olha só. Ai, preconceitos. Hoje, olhando em retrospectiva, consigo definitivamente detectar vários sinais ao longo da minha adolescência que poderiam ter me servido de alerta, mas eu nunca liguei os pontos. Bom, deixa eu começar esta história do começo. Cresci em uma família muito religiosa e quando adolescente eu já tinha meus rolinhos com meninas da igreja. Então, família muito religiosa, naturalmente já vai podando também. Naturalmente, comentários, entendeu? E a própria igreja, você estar na igreja, o discurso é sempre esse, né? De que então a pessoa está sendo influenciada pelo demônio. Enfim, nem vou entrar nesse assunto, vai. Logo em seguida, aos 14 anos de idade, eu comecei a expandir meu raio de atuação e ficar com garotas também da minha rua, e não mais apenas na igreja. Em casa, qualquer coisa relacionada ao assunto sexo era um tabu completo, era pecado, não se falava. Orientação sexual, o que isso queria dizer? O mundo era preto e branco, certo e errado, homens e mulheres e basta. Aos 16 anos, eu comecei a namorar uma garota. Tínhamos a mesma idade e eu não sabia o quanto eu era apaixonado, até que um amigo meu tentou se engraçar para cima dela. Voltei para casa, ouvi o terceiro movimento da Moonlight de Beethoven repetidamente por horas. Nossa, eu não vejo graça no terceiro movimento da Moonlight de Beethoven. Ai, não vejo graça. Não vejo. Então, não é que eu gosto de música clássica, mas essa particularmente... Enquanto eu tinha ataques de ansiedade e chorava. Resolvi que ninguém ia tomá-la de mim. A reconquistei e depois descobri que não tinha acontecido nada entre ela e aquele que se dizia meu amigo. Chorei litros à toa. E tivemos um bom relacionamento por 3 anos depois daquilo. Nosso namoro teve várias idas e vindas e é curioso que eu perdi minha virgindade num desses intervalos. Não com esta namorada, mas com uma mulher que era minha vizinha e era 11 anos mais velha do que eu. Na época eu tinha 17 anos. Mas acabaríamos voltando, eu e a namorada da mesma idade minha, e nosso namoro duraria mais de 2 anos depois daquilo. Ainda enquanto eu namorava esta garota, eu comprei meu primeiro computador. Aos 17 anos, depois de perder a virgindade, eu descobri que existiam as salas de chat com o tema sexo no chat do UOL. Internet de escada, depois da meia-noite, fazia um barulho, né, bem? Ficava lá chiando, de conectando, né? Eu sei, bem. Eu também entrava depois da meia-noite. Família toda dormindo, era o momento ideal para eu passar horas nessas salas vendo fotos pornográficas. Ai, não, eu não fazia isso, não. Mas eu já queria marcar encontro naquela sala de bate-papo por regiões. Aí eu entrava na cidade vizinha minha aqui, ficava louco. Um dia eu entrei numa sala de tema gay e fiquei boquiaberto com as coisas que eu via. Mas não senti repulsa, na verdade senti fascínio e aquilo me excitou. Muito, pra baralho.
O que aquilo significava? Sei lá, nada. Nunca liguei os pontos, nunca nem me passou pela minha cabeça que eu poderia ser gay. Era como se aquilo fosse um mundo à parte, e por mais que eu gostasse de me masturbar vendo aquelas fotos de sexo entre homens, eu nunca liguei isso com a minha vida sexual em si. Nunca nem me passou pela cabeça que eu poderia fazer sexo com outro garoto. Loucura, eu sei, bizarro. Não, não é, meu querido. Olha o que é a desconexão. Você viveu uma falsa heterossexualidade. Por quê? Porque era o comum, era o que era colocado para você. Então você desenvolve um comportamento heterossexual para se adequar ao meio. E você joga para debaixo do tapete a possível homossexualidade ou bissexualidade, porque pode ser bi também, né? Pode ter atração pelos dois sexos. Isso absolutamente normal também. Pessoas que têm... Freud dizia que o século XXI seria considerado o século da bissexualidade. Então, pode ser também bissexual? Pode, por isso a sua facilidade em ficar com mulheres e tal. Porque eu, por exemplo, não consigo. Eu sou homossexual raiz, bem. Eu sou homossexual com pedigree. Não adianta, não vai rolar. Não rola, não adianta. Assim como o hétero não quer se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Ele nem se vê se relacionando com a pessoa do mesmo sexo. O hétero, hétero. O homo, que é o meu caso, eu não consigo, bem, ficar com uma mulher. Não vai rolar, não adianta. Não rola. Agora, você talvez seja por conta que você seja bissexual ou por causa desse mecanismo que eu estou te falando. Né? Você joga para debaixo do tapete e agora você fica tão nesse mundo à parte que mesmo você se masturbando, vendo filmes gays, e isso te excita, mas você não associa isso com homossexualidade. Para você, tipo, não, é como se, beleza, só estou vendo aqui os caras. E isso acontece muito no dia a dia, certo? A famosa broderagem. O que é a broderagem? Como meu canal tem muitas mulheres que acompanham, muitas vezes as mulheres não têm noção do que acontece. O que é a broderagem, mulheres? Broderagem são homens que, sim, querem ficar com outros homens, mas eles querem estampar a heterossexualidade. Para a família, vão ter namorada, vão noivar, vão casar, vão ter filhos, mas vão viver na broderagem. Então, é aquele cara que vai ter toda essa vida social, que eu preciso estar atrás da heterossexualidade, mas... E ele não se enxerga como gay. Esse que é o problema. Aqui, ó, igual ele. Ele tá se masturbando, vendo o filme gay, mas ele nem associa que ele é gay. Por isso que aí você pega esses caras, eles ficam com mulheres, casam, mas aí eles vão para um clube, lá no clube depois, então, onde vai tomar banho, eles ficam doidos no chuveiro, entende? Aí se tem um outro cara como ele nesse clube, eles começam a trocar uns olhares, é onde eles vão para um chuveiro reservado e aí acontece a broderagem. Isso é a broderagem. Eles dão uns pega nervoso lá, geralmente não rola beijo, mas dão uns pega nervoso, entendeu? Um pega no negócio do outro, no joystick, ficam lá jogando um videogamezinho no joystick, sobe o negócio, o aviãozinho subiu aqui, o aviãozinho desceu ali, entendeu? Joga o come-come. Vocês lembram do Atari que tinha o Pac-Man, o famoso come-come? Jogam um come-come, entendeu bem? É a famosa broderagem. Foi lá tomar uma sauna no clube. Em cidades maiores, existem saunas gays. Então, esse é o tipo de cara que, por vezes, ele sai do trabalho, ele saiu meia hora mais cedo, ele passa lá na sauna gay, entendeu? Toma uma sauna, dá uns pega o joystick, faz o come-come, coisa de 15 minutos, nem toma banho,
Lógico, né? Então nem toma banho, volta para casa, chega em casa, já vai direto pro chuveiro e tá tudo normal. Para a esposa, ele saiu do trabalho e chegou em casa no horário adequado, né? Mas em 15 minutos ele já brincou lá com o joystick, entendeu? Broderagem. Bom, aos 18 anos passei no vestibular em outra cidade. Me mudei, depois de um tempo o namoro terminou. Me interessei por outra garota, esta nova garota passava na minha casa todos os dias para me fazer um boquete delicioso. Nossa! Raramente me deixava apreciar seu fruto proibido, mas em contrapartida ela apreciava o meu todo dia, então estava ótimo. Ah, tá. Aí é o famoso, né? Ah, eu sou virgem. Eu sou virgem, então, tipo, o fruto proibido eu guardo. Mas o resto, bem, orelha, se quiser, pode usar, entendeu? A porta dos fundos, é só ali na frente. Então, eu sou virgem. Linda, maravilhosa, não faço nada. Ai, que linda, perfeita. Tá vendo como as pessoas se enganam? Tá vendo o que é essa manobra da sociedade? Tem que ser assim, tem que ser assado. E aí as pessoas vão vivendo em hipocrisia. Vão vivendo na hipocrisia. Em paralelo, eu continuava consumindo pornografia tanto hétero quanto gay, mas a este ponto já passava mais tempo vendo coisa gay. E tudo certo. Você pode pensar, faculdade, morando sozinho, outra cidade, sem ter que prestar conta para ninguém. Fui pensar na possibilidade de me descobrir com algum rapaz, certo? Errado. Autocensura? Não. Simplesmente eu não ligava os benditos pontos. Balada vem, garota vem. Em 2006 eu conheci quem hoje é a minha esposa. Ela era de outra cidade, passávamos madrugadas acordados falando pelo Messenger. Nos víamos a cada 15 dias mais ou menos, fins de semanas maravilhosos, trancados na minha kitnet, transando e conversando. Eu estava perdidamente apaixonado. A fase de estar apaixonado é maravilhosa. Depois de alguns anos nos casamos. E depois de 4 anos de casados, comecei a sentir os primeiros problemas. Quais problemas? Vez ou outra eu broxava. Eu tinha 28 anos e era novo e saudável demais para começar a ter ansiedade durante o sexo. Comecei a questionar minha orientação sexual. Pornografia gay me excitava, mas eu não conseguia nem imaginar uma situação onde eu pudesse estar romanticamente envolvido com um homem. Era apenas uma fantasia sexual. Eu não entendi o que estava rolando, mas decidi propor que fizéssemos terapia de casal. Fomos para a terapia, foi ótimo, alinhamos a comunicação, as coisas melhoraram, voltaram a fluir, o sexo ficou bom de novo, estava tudo certo. Importante, em uma das sessões sozinho com a psicóloga, eu trouxe meu questionamento sobre minha orientação sexual e ela me disse que, baseado na minha história e nos meus hábitos, aquilo não necessariamente significava que eu era gay. Eu poderia estar fixado com alguma coisa. No momento me pareceu fazer sentido, porque eu realmente me afundava na pornografia. Só quando eu e minha esposa estávamos em crise. Em tempos bons eu nem pensava nisso. Mas alguns anos se passaram, nossa vida sexual estava bem morna. Mas depois de mais de uma década juntos, era para ser algo normal, certo? Quero dizer, é isso que todos dizem. Eu não estava me sentindo mal por transar praticamente só aos fins de semana. Tanta coisa para fazer, trabalho, problemas da vida, boleto para pagar. Quem tem tempo para ter tesão durante a semana, certo? Aos 32 anos eu já estava muito bem ciente de que eu não era heterossexual convicto. Mulheres continuavam a me atrair, mas eu passei a ter aqueles ímpetos de dar aquela olhada em homens bonitos também. Meu querido, eu acredito que você seja bissexual. Vez ou outra, eu chegava até a flertar pela internet com alguém, mas sem jamais partir para qualquer tipo de encontro ou contato físico. E, de novo, o rompante vinha quando eu e minha esposa brigávamos por qualquer motivo. Se estávamos bem, eu não tinha nem olhos e nem atração por mais ninguém. Desta forma, decidi que eu não ia dar bola
para este sentimento que eu julgava secundário, mesmo porque ainda era bem fácil ignorá-lo àquela altura. Concluí que a sexualidade humana era, na verdade, uma escala de cinza e que era normal que as pessoas todas estivessem no meio em algum lugar. Não é bem assim não, viu? Tem gente que não vai estar no meio, não vai estar lá bem, só naquela cor ali, ó. Os próximos anos foram cheios de projetos pessoais, planos conjuntos entre mim e minha esposa, minha vida social agitada, pelo menos até o início da pandemia, etc. Tudo estava ótimo, até meados de 2021. Bem, meados de 2021, já com 36 anos, aquelas fantasias voltaram. E voltaram forte. Fiquei desconcertado, passamos praticamente 2 meses sem transar e ela, que sempre gostou bastante de sexo, definitivamente não estava feliz. Mas entre pandemia, problemas dos mais diversos tipos, ela também tinha seus problemas, etc. A falta de sexo não virou caso de briga. O que eu fiz? Planejei uma viagem. Uma semana fora, quarto de hotel, cenários diferentes sempre voltam a apimentar a vida. Funciona sempre. Planejei 2 escapadas de uma semana no segundo semestre de 2021 e ambas as semanas foram romanticamente muito produtivas. Estava tudo nos eixos novamente? Parecia que sim. Janeiro de 2022. Aquela vontade de fazer algo bastante proibido voltou, e voltou com mais força ainda. Para piorar, até a bunda da minha esposa, que sempre foi certeira para me levantar, já não estava mais fazendo o mesmo efeito. Perdi o tesão na mulher da minha vida. Desespero. Eu sou gay, André. Estou plenamente convencido disto. Eu acho que não. Eu acho que você é bi. Ainda não tive coragem de admitir isto para ninguém em voz alta. Preciso voltar para a terapia e lidar com os desdobramentos disso tudo. Mas sei quem sou e a maldição disso tudo é que eu legitimamente me casei com uma mulher. A mulher que eu amava, que ainda amo, mas que agora não desejo mais. E como você percebeu pelo meu relato, todos os sinais estiveram lá desde a minha adolescência. Mas eu nunca tive consciência de nada e quando realmente me dei conta, eu já estava casado há uma década. Eu sei que não foram 16 anos perdidos, pelo contrário, são 16 anos de muita experiência, amor, projetos conjuntos, uma vida construída. Não temos filhos, mas não foi por falta de tentativa. Mas o que será que minha esposa, ao ouvir o que tenho para contar, vai pensar? Qual vai ser a sua reação? Qual o tamanho da mágoa que eu vou causá-la? Continuar a vida como se nada acontecesse seria uma farsa, errado em níveis que eu não consigo nem descrever. E qual seria o momento ideal para contar tudo? Acho que o momento ideal não existe, né? Até Viagra eu ando tomando de vez em quando para segurar a ereção, porque ultimamente eu começo bem o sexo e basta que me venha tudo à cabeça para eu ter um ataque de ansiedade e parar de funcionar. Bom, meu querido, aqui o fato de você broxar nem tem a ver com a possível bissexualidade da sua parte. É que isso tá te torturando. Então, assim, é como se você tivesse com um problema muito sério no trabalho. Então, provavelmente, você também broxaria. Por quê? Porque é óbvio, tá vindo uma avalanche de coisas em cima de você. E na hora do sexo, você acha que então você tá errado, que você deveria contar, e o que vai acontecer? Lógico, quem que consegue ficar relaxado, curtir o sexo com essa avalanche no meu cérebro? Eu queria envelhecer com ela, amá-la para sempre. Bem, amá-la eu posso, mas desejá-la para sempre já sei que não vai rolar. Então, veja bem, meu querido, outra coisa, aqui ó, outro ponto. Isso aqui acontece com os héteros. Então, quantos são os casos de héteros, seja homem, seja mulher, que continuam amando seus parceiros, mas não desejam mais? Não tem mais desejo. Por quê? Porque houve uma transmutação do sentimento.
eu continuo admirando a pessoa, continuo gostando da pessoa, é uma mulher que eu queria ter para sempre na minha vida, mas não mais para ter relação sexual. Eu vejo ela como uma parceira, uma companheira, uma amiga. Então, quantos são os casos que eu mesmo já atendi e isso aconteceu com homem, isso aconteceu com mulher hétero? Então, o fato de você não desejar mais a sua mulher não significa necessariamente que você seja gay. É óbvio que aqui dentro desse seu contexto, eu acredito que você seja bissexual. Certo? Mas esta não é a prova. A prova que eu sou gay é que eu não desejo mais a minha mulher. Não, meu anjo. Então agora, uma mulher que perdeu o desejo pelo marido, ela é lésbica? Não. Então, não misture as coisas. Não misture as estações. Tenho crises de pânico e vontade de chorar. Olha o tamanho do estrago na vida dela e na minha também. Que pesadelo. Então, meu querido, mas você está vendo que no seu caso, isso aconteceu por conta de toda a sociedade que nos conduz a sermos heterossexuais. A sociedade é heteronormativa. A norma é a heterossexualidade. E eu não estou falando isso como se fosse errado. Certo? Né? A maioria é hétero, não é? Dizem que 20% da população pode ser gay ou bissexual, né? Então, 80% da população é heterossexual. Então, é meio que natural que a sociedade seja heteronormativa. Tá? Então, não estou falando isso aqui como crítica ou discursinho. Não. A sociedade é heteronormativa e, por conta disso, assim como a sociedade continua com comportamentos machistas, já mudou muito, mas continua com comportamentos machistas, então a gente vê determinadas cobranças em cima da mulher. Assim como, né, a sociedade ainda coloca, às vezes, coisas como virgindade para a mulher, e aí a gente vê situações como aquela, onde a menina passava todos os dias fazer um sexo oral para você, por exemplo, certo? Mas o fruto proibido, a caixinha preciosa, está guardada. Então não importa que ela esteja fazendo oral todo dia, ou você esteja visitando a porta dos fundos dela, não importa. O que importa é que ali, né, para a sociedade que conduz a coisa dessa maneira, ali está guardado e está bem, né, lacradinho. Então, por vezes, a sociedade vai nos conduzindo a agirmos de determinado modo. Então, você não cometeu algo de maneira proposital em relação à sua esposa. Não foi um caso onde eu sei que eu não curto mulher, mas eu uso a minha esposa para me esconder. Eu uso como um escudo. Não foi o seu caso. Vai passar? Um dia vai. Mas primeiro eu preciso criar coragem de abrir a boca. E não acho que vou conseguir segurar tudo isso dentro de mim por muito tempo mais. Já estou virando uma panela de pressão. Ah, isso é evidente. Tenho medo de uma hora essa vontade de ficar tão forte que eu não consiga segurar e queira realmente extravasar. Ou seja, queira de fato ficar com um homem. A sua sorte, meu querido, é que não apareceu um cara, seja no seu ambiente de trabalho, seja num círculo de amigos, não apareceu um cara que de fato te chamasse a atenção. Porque se tivesse aparecido, essa panela de pressão já teria explodido. Isso eu já vi acontecer centenas, milhares de vezes. Né? Pessoas que por vezes são bissexuais, mas elas têm toda uma vida heterossexual, certo? E aí elas vão meio que jogando para debaixo do tapete isso até que chega alguém que vira tudo. Aquela pessoa é a pessoa que me chama atenção, me atrai, e aí, bem... E caso a pessoa também tenha se atraído por mim, aí esquece. Aí, bem, receba. Receba. Porque aí, bem,
Aí juntou a pólvora com a faísca. Ah, se eu já tive alguma experiência homossexual, acho que já tá claro que nunca. E nenhuma experiência extraconjugal, diga-se de passagem. Trair a pessoa que amo não é algo que eu pretenda fazer em minha vida. Então, tá vendo? Você é um cara bacana. Então tem que parar de ficar se autopunindo, se autoflagelando. E sim, né? Amanhã ou depois, da maneira que você contou aqui, você pode contar para sua esposa. Do jeitinho que você contou aqui para nós. Entende, meu querido? Ai, vai ser traumático, vai ser... provavelmente, porque assim, eu acho que ela está esperando o anúncio da Terceira Guerra Mundial. Menos esse tipo de coisa, né? Menos esse tipo, porque geralmente pessoas como você são hétero, passa de hétero muito bem. Ninguém nem desconfia, ninguém nem sente o cheiro da mexerica. Né? A gente costuma dizer isso. Né? Uma pessoa que tenta esconder a homossexualidade, a gente fala, cheirinho de mexerica, porque quando a gente chupa mexerica, o cheiro, por mais que você passe sabonete, fica na mão, né? Aí você assim, chupou mexerica, hein? Pegou uma mexerica ali, hein? Então, geralmente, pessoas como você, até para quem é gay como eu, por exemplo, desde a da mais tenra idade, às vezes não sente o cheiro da mexerica, não, passa despercebido. Então, muitas vezes, tá vendo? A pessoa espera tudo, menos esse tipo de informação. Por isso que às vezes pega de surpresa, por isso que às vezes é um baque, por isso que às vezes a pessoa ela fica meio desnorteada. E é natural que fique. Bom, é isso. Sei que o e-mail ficou enorme, mas acredite, a coisa toda está bastante resumida. Obrigado por ler meu desabafo. Escrever isso já traz um pouco de alívio. Tá aqui, meu querido. O e-mail ficou realmente longo, né? O vídeo ficou enorme. Para quem gosta de vídeo longo. E é isso. E para você, mulher, que está acompanhando aqui, né, eu acho que deu para você entender também o que acontece com muitos homens, mas que você também não fique amedrontada, porque eu vejo que tem mulher que fica amedrontada. Ai, meu Deus, se eu estiver me relacionando com uma pessoa assim, como se isso fosse... Gente, a questão é, você pode estar se relacionando com um hétero e ele está te enganando horrores. Não acontece? Te enganando horrores, ficando com a sua melhor amiga. Te enganando horrores. Ao invés de sair do trabalho e passar numa sauna gay, ele sai do trabalho e está passando num prostíbulo. Então, cuidado com esse pensamento de, ai meu Deus, porque, cara, o que a gente tem que se concentrar é, poxa vida, eu não quero ser enganada. Né? Eu não gostaria que a pessoa tivesse vivendo uma coisa que não é. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.